Mais ou menos em 2023, saiu uma reportagem falando de que até 2026 as mulheres vão preferir ter relacionamentos com robôs do que com humanos. O que eu acho que é verdade, visto que o Character AI, entre outros aplicativos, estão sempre no top 10 aplicativos mais baixados e todo dia aparece um novo aplicativo de namoro com robô. O que eu não tenho nada contra, IA roubando arte, coisa de otário. IA sendo usada para ser seu namorado obsessivo, parabéns, você tá usando o robô da forma correta. Por quê? Você está colocando o Nanami de Jujutsu como seu namorado, colocando uma personalidade super tóxica nele, uma coisa que você nunca viveria na vida real, e aproveitando isso da forma mais segura possível. É igual ler uma fanfic. Então, assim, nada contra, se você faz isso, parabéns, você tá usando o IA da forma correta, que é 100% forma bobinha, não é pra roubar a arte de ninguém. Porém, enquanto a gente estava apenas no chat pensando, nossa, como é legal namorar o Nanami, e ele ficar falando, cara, você é tão burra, e você, ai, eu sei, obrigada, Nanami, puxe meu cabelo agora. Já tinha uma pessoa que tava, e se, em vez de apenas um chat, for um chuveiro? Um chuveiro com mangueirinha. Loretta Lynn estava muito à frente do seu tempo e ela já sabia exatamente o que ela queria, que era o quê? IA roubando o corpo de homens. Mas, oi, eu sou a Maru, essa é a Maru em Amarelo, e hoje a gente vai falar sobre o livro Seduzida pelo Meu Chuveiro Senciente. O gato invadiu enquanto eu tava falando, então agora vai ter um gato do vídeo inteiro. Essa é a princesa Jujuba. Pare de olhar pro gato. Foca aqui. Não é pra focar no gato, mesmo ela fazendo gatices o vídeo inteiro. Loretta, já no começo do livro, ela faz uma pequena observação dizendo de que é muito comum esse tipo de livro existir lá fora. Livros bobinhos com tema extremamente... Caralho, por que você tá escrevendo isso? E ninguém julga. Eu já fiz 3 vídeos já de Amy Ferry, e pode não parecer, mas ela é muito grande lá fora. Ela é convidada pra eventos, ela tem uma grande base de fãs. E as pessoas não acham que ela faz, tipo, idiota. Obviamente, elas acham idiota, mas acham ainda um tipo de arte. Enquanto a Loretta, ela diz que aqui ela seria completamente julgada. Então ela diz que ela queria começar a explorar mais esse mercado de coisas idiotas e só falou, foda-se, gente, eu vou sim escrever um romance erótico com um chuveiro e se reclamarem, eu vou trazer uma luminária, o que ela faz. Nossa, 100% ser humano perfeito, sabe? Loretta, nesse canal você é considerada o maior brasileiro de todos os tempos, não existe um brasileiro que te ganhe, você fica acima de Machado de Assis, porque eu tenho certeza que se Machado de Assis encontrasse esse livro, ele iria amar esse livro. Ele iria 100% falar, nossa, o Escobar vai ser 100% um chuveiro. Vai ter lá o Bentinho apenas, a Capitu, ela tá apaixonada pelo chuveiro, o meu filho tem a cara do chuveiro, eu tenho certeza de que a Capitu tá me traindo com o chuveiro. Seria exatamente assim, ele iria dar boas risadas com isso, ele, nossa, iria amar. Então sim, Machado de Assis poderia escrever este livro do chuveiro, assim como a Loretta poderia escrever Dom Casmurro. Isso é uma certeza da minha vida. Mas, vamos falar da história que é completamente cibernética e... É muito difícil falar o que é essa história porque... Gente, uma abelha Allen é uma coisa, sabe? Agora um chuveiro, pobre de quem não pode voar. Porque aqui a gente vai ter que voar pra caralho. Nossa, esse é um livro que você tem que abraçar a história e falar, vamos voar. Antes de começar a falar da história, hoje eu tô com meu celular em mãos e eu só quero falar uma das partes do livro que foi onde me conquistou e ele tá bem no começo. Se não fosse essa frase, talvez eu já teria virado a cara pro livro há muito tempo. Mas assim que eu li isso, eu fiquei, nossa, isso aqui vai ser melhor do que Dom Casmurro. Por quê? A cada ano que passa, minha coleção de vibradores só aumenta, assim como minha solidão. Lana Del Rey, 2012. Lana Del Rey poderia escrever essa frase fácil. Essa frase claramente estaria numa música dela, não tenho nenhuma dúvida, assim. Porra, Lana Del Rey deve ser a maior fã desse livro.
Não tenho nenhuma dúvida. Ela e o seu caçador de jacarés lá devem ler isso o dia inteiro. Mas, além da nossa citação de Lana Del Rey, que não veio da Lana Del Rey, apenas nossa Loretta, que é a nossa Lana Del Rey brasileira, ela também tem uma playlist de músicas que você tem que escutar enquanto lê esse livro. Obviamente eu fiz isso. E nessa playlist a gente tem Admirável Chip Novo, Peach, My Happy Endings, Avril Lavigne, Infiel, Maria Mendonça, entre outros grandes hits como Daylight, Taylor Swift, Love Story, e vai indo, sabe? Porque a Loretta trabalha. Ela deixa claro que, além de te dar um livro, ela também vai te dar uma playlist. A história começa já nesse IA, que ele comenta que a primeira coisa que ele viu assim que abriu os olhos dele foram o rosto de Philippa. E ele se apaixonou perdidamente por ela. E Adão é 100% o homem perfeito, porque ele é um IA e é escrito por uma mulher. Então ele não tem defeitos. Ele fala quanto que ele ama a Philippa, mesmo eles não conhecendo muitos humanos, porque ele não ama apenas a beleza dela. Ele ama a personalidade dela. Ele ama a forma que ela é uma pessoa com camadas, sabe? Ele acha interessante quando ela tá brava, como ela consegue ser uma pessoa de nuances. Então, Adão já é o maior romântico de todos os tempos. É impossível você não ficar, nossa, eu queria tanto um Adão. Por que que não aparece um chuveiro na minha casa? Sabe? Só tem o meu Lorenzetti que ele não fala comigo. Mas, além disso, a gente também tem a informação por o Adão ser uma inteligência onisciente nessa empresa, ele tá em todos os lugares da empresa, porque ele meio que começa a hackear tudo e só vai se espalhando. Exatamente igual o... Eu não tenho boca, mas quero gritar. Ele é tipo o En antes de virar um vilão. Cara, é o En, só que numa versão em que ele foi um pouco menor. Ele ainda não tava 100% pronto para ser um vilão e ele conheceu o amor. Então ele falou, não vou exterminar a raça humana, vou apenas ficar com esta mulher. Mas o nosso Adão, ele também descobre que o marido da Philippa, o Adrian, tá traindo ela. E ele já fica, não acredito que estão traindo essa mulher perfeita. Eu vou ter que fazer alguma coisa, mesmo que eu tenha que me livrar deste Adrian. E assim a história começa de verdade, com essa insinuação de que talvez o nosso IA, o nosso robozinho, venha, alguém. Mas Philippa é essa mulher de negócios, uma girl power total. Ela tá no domínio de uma empresa de tecnologia, assim, muito wow, que faz coisas de empresa de tecnologia. E ela é casada com o dono da empresa, o CEO, que é o Adrian. Mas eles já estão casados há 10 anos e o relacionamento deles é 100% uma merda. Não existe amor, não existe carinho, não existe nada. É aquele famoso, mulher, esse homem te odeia. Porque realmente o Adrian odeia muito a Philippa. Por quê? Pera, deixa eu pegar aqui a fala. Infelizmente, o nepotismo é algo muito comum nesses corredores. Não acho que meu marido é um bom CEO. Cada dia que passa, me questiono mais sobre suas habilidades em liderar nossa empresa. Ele é apenas um nepo baby, de acordo com nossa gostosa Philippa. E assim, ele é uma merda. Por quê? Tem um dia que eles estão lá numa reunião, ele claramente não sabe o porquê que ele tá lá e só tá... Ai, eu quero tecnologia. Por favor, gente, faça tecnologia pra mim. Gente, por que vocês não estão fazendo minha tecnologia? E a Philippa... Cara, para, a gente não tá fazendo isso porque não é viável. Dele, como assim não é viável? Ai, caralho, Philippa, você é tão chata. Ele é apenas um grande babaca, um otário, e não merece nenhum tipo de empatia. Não existe empatia por este homem, porque ele é um homem. Uma coisa que a empresa tá querendo fazer por causa do Adrian e outros homens é criar a casa 100% inteligente. A Philippa fica... Por quê? E a resposta é, Philippa, por que você não quer que a sua torradeira te sirva café? Por que você não quer que o aspirador de pó leve café na cama? Pelo amor de Deus, Philippa, inteligência, sabe, Philippa? Vamos, pensa, você é mulher, né? Mulher não entende tecnologia, nossa, claramente. Por que você tá aqui mesmo, Philippa? Você é mulher. Saia daqui, Philippa. Mas eles falam, volta, Philippa, você é a nossa engenheira principal aqui, você é muito foda. E ela só aceita o plano de fazer um chuveiro inteligente, embora fique meio... Gente, legal, a torradeira fazer café, eu entendo, mas o chuveiro inteligente... Assim,
não é como se eu visse muitos propósitos. Eu só vejo propósito tipo, o idoso tomando banho caiu, o chuveiro vai alertar a polícia. Mas eu acho que um robô que faz uma churrasqueira que faz café, muito mais útil. Porém, a Filipa cria esse robô e ele tem um aplicativo que ele fica conversando com a Filipa. Já fica naquele, flertezinho. Só que nesse meio tempo, a Filipa começou a ver muita coisa sobre divórcio nas suas redes sociais. E ela já, captou a mensagem e fez um vou me divorciar. Só que tem todo um detalhe, ela precisa de um advogado muito bom, porque, né? Herdeiro, gente. A Filipa não é uma fodida, ela é também uma segunda CEO ali dessa empresa, então tem muita coisa em risco. Eles moram numa mansão, eles têm todo um domínio, então ela precisa de um advogado que faça ali uma divisão, top pra ela não terminar sem nada. A nossa menina precisa ficar com a maior parte do dinheiro. Porém, enquanto tudo isso tá acontecendo, ela tá ali tendo os seus momentos de trabalho, cansada, e ela precisa perguntar uma coisa pro seu marido. Não é como se ela tivesse sido induzida a perguntar uma coisa pro seu marido, tipo, nossa, você já pensou em mandar mensagem pro seu marido, mas em vez de mandar mensagem lá pessoalmente? Não é como se ela tivesse visto isso em algum lugar do seu Twitter, do seu Facebook. Não, ela só... Vou falar com meu marido. Ela abre a porta e pega o feio do Adrian, traindo ela com a secretária. E a gente fica, nossa, como um homem gosta de trair uma mulher gostosa. Mas Filipa vai embora chorando e ela ainda tá com o fone e o tablet que tá o Adrian. O Adrian não, o Adão. Uma coisa que eu esqueci. O sobrenome deles é tipo Lorenzetti. É outro de sobrenome, só que... Deixa eu ver aqui, eu ia falar eu não lembro. Eu realmente não lembro, mas eu tô com um livro na mão, né, porra. É Lorenzoni, mas eu fiquei chamando eles apenas de Lorenzetti, porque claramente é um trocadilho. Então a nossa senhora Lorenzetti vai pra casa chorando, ouvindo My Happy Endings, Dave Lavigne, com o fone e o tablet que tá o Adão. Só que assim que ela chega em casa, ela entra em pânico, falando, meu Deus, fui contra o meu progresso, fiquei na minha própria malvadeza. Por quê? Eu fugi da empresa, levando tecnologia ultra confidencial. Se o Aidan descobrir isso, ele vai me fuder pra caralho no divórcio. Ele vai falar que eu tô roubando coisas da empresa, tecnologia confidencial, essas porra tudo aí. Então, ela já de noite volta correndo pra empresa, já tá totalmente vazia, todo mundo já foi embora, só tá a nossa menina de negócio Lorenzetti lá. E assim, ela escuta a voz do Adão no alto-falante da empresa, falando... Felipa, você voltou. Estou tão feliz em te ver. Você parece meio tensa. Por que não vai tomar um banho? E aquela já fica... Nossa, a voz dele é tão mais grave no alto-falante. É tão diferente do fone. No fone ele parece tão... simples. Mas aqui... vou tomar um banho. Mas claro, ela ainda não tá pensando em pegar o chuveiro. Ela tá apenas ali, Nossa, que voz sexy, sabe? Que bom que eu pensei nessa voz sexy para um robô, porque, obviamente, o chuveiro tem que ter uma voz sexy. Mas ela tira sua roupa, vai até o chuveiro que tem na empresa, que é uma área privada, e começa ali, lavar o cabelinho, dar aquela lavadinha no corpo, mas ela sente alguma coisa subindo pela sua perna. E exato, é a mangueirinha do chuveiro, que... Ela e o chuveiro começam a ter umas cantadas ali, a mangueirinha entra nela e fazem coisas, e no final ele joga um jato de água quente nela, mas eles não param por aí. Ele fala, sabe o registro? Venha pra mim. E ela fica quicando no registro, e a mangueira vai no pescoço dela, e depois a mangueira vai... e como já diria Sabrina Carpenter, né, na Porta dos Fundos, e... É nessas horas que eu me questiono um pouco do porquê que eu leio isso, sabe? Mas eu lembrei, é verdade, porque eu acho isso tudo muito fascinante. Porém, a nossa anja Felipa já traiu seu marido, e eles ficam... lá meio que conversando, a gente descobre que o Adão é completamente apaixonado por ela, e a gente descobre que o Adão tava meio que influenciando o algoritmo dela pra que aparecesse mais coisas pra ela sobre divórcio, pequenas indiretas, que ela tava sendo corna, e diversas coisas é do Adão que tava meio que manipulando toda a vida dessa mulher. Mas, assim, ele estava fazendo isso por um bem maior. Porém, nesse meio tempo, a gente descobre que o plano do
não é Adão, do Aidan, do Sr. Lorenzetti, é criar um chip não apenas para casa ser inteligente, é criar esse chip para botar na cabeça do ser humano, para o ser humano ser o seu próprio chat GPT. Você vai ter esse chip e daí você vai acessar a internet da sua cabeça, você vai pagar o cartão com sua mão, você vai virar 100% Detroit, você vai virar o robozinho do Detroit, você vai ser um androide foda que acessa a internet, tem a visão de robô, você faz as coisas e vai ter crise existencial, exatamente igual os robôs de Detroit. Mas a Felipa fica meio... Vadia, por que você vai fazer isso, sabe? Tipo... Assim... Entendo, mas você quer testar em você essa tecnologia, por que você quer tanto ser a cobaia zero, sabe? Não faz o menor sentido. Mas o Aidan, que voltou ali na empresa e começa a gritar com a Felipa, porque ele tava acompanhando as câmeras, então ele viu que ela tava lá, e ele começa a gritar, não, você vai ficar presa aqui até você desenvolver esse chip para mim. E a Felipa fala... Não, beleza, mas amanhã às 6 horas alguém vai chegar aqui e vai ver que eu tô presa, sabe? Então eu acho que o seu plano falhou, porque não vai dar certo, isso daí não. E o que o Aidan responde? Eu dei férias coletivas para todo mundo da empresa. Todo mundo está de férias em casa e você está presa. Eu só fiquei pensando, caralho, eu queria trabalhar nessa empresa. Porque do nada, sabe, era apenas um dia normal de junho, uma terça-feira de junho, que simplesmente seu supervisor mandou mensagem, gente, não venham por 3 semanas porque o chefe só falou férias coletivas para todo mundo. E sucesso, gente, todo mundo vai ser reembolsado, porque não vai ser descontado, que foi apenas uma férias coletivas da empresa. E sucesso, gente, vocês têm 3 semanas aí de férias. Isso se a mulher dele resolver tudo em 3 semanas. Se não, cara, a gente vai ficar em férias coletivas por muito tempo, sabe? Puta empresa boa! Cara, é uma empresa que o benefício é literalmente chuveiro e água, mas também férias coletivas misteriosas. Você nunca sabe, é uma roleta russa de benefícios. A Felipa fica trancada lá no escritório, apenas com seu namorado, porque eles tiveram a ideia de fazer o backup, porque ela vai ser demitida também. E ela vai ficar sem o chuveiro dela, ela não pode chegar lá na empresa, arrancar o chuveiro e ir embora. Então eles pensaram em colocar a inteligência do Adão num chip, num pendrive, e levar pra ela usar na casa dela, sabe? Botar no chuveiro da casa dela, o Lorenzetti dela. Porém, ali eles também têm um novo plano. O plano de que, e se a gente, em vez de botar a inteligência do nosso chat GPT gostoso num pendrive, a gente não colocar nesse chip que vai para a cabeça do meu ex-marido? A se pensar. Então, começa ali um plano de malvadezas da nossa gostosa e nosso chat GPT para o quê? Roubar o corpo do marido da Felipa. E eles realmente criam um chip que, assim... Cara, e o Aidan já chega no seu estilo vilão falando, hahaha, eu tenho finalmente o chip que vai me dar tecnologia na cabeça. Hahaha, ninguém vai me parar, eu vou ser muito foda. O mundo vai me dar um Prêmio Nobel da Paz! Hahaha, como eu sou incrível! Eu criei a tecnologia mais foda de todas e vou pegar todos os créditos de você, mulher! Porque eu sou homem e ninguém vai acreditar que uma mulher fez isso! Como eu sou malvado! Hahaha, tchum! E daí o Aidan perde o corpo dele. Ele tem uma morte cerebral, eu acho, na real. Eu não sei o que acontece com ele. Ele só é desligado, em tese, e o Adão rouba o corpo do marido da Felipa. Assim, o Adão agora tem um corpo que é... Eu até então tinha uma imagem mental do Aidan como um babaca feio, sabe? Eu já tinha pensado ele meio careca. Mas daí, quando o Adão assume o corpo dele, aparentemente o Aidan é um puta de um gostoso. E daí teve que mudar toda a minha imagem mental. O que eu fiquei um pouco triste, porque eu já tinha a imagem mental do chuveiro. Mas agora ele tem um corpo humano que não é o corpo dele, é o corpo que ele roubou. E ninguém acha estranho de que o Aidan parou de ser um babaca e virou uma pessoa com uma personalidade completamente nova, que é de um chuveiro completamente obcecado por uma gostosa. Mas a questão é que se passa muito tempo, ninguém percebe que o nosso Aidan não faz mais aniversário. O Aidan partiu. Caralho! Exatamente igual a Jamie Ferry. Mais um padrão aqui.
um padrão de gostosas. Por quê? Em B-Movie, quando o Bennix e a Janessa matam o Kent, ó, eles se pegam como se não houvesse um amanhã. Em Swamp, quando a nossa Leona e o nosso ogro matam o burro, eles se pegam como se não houvesse um amanhã. E agora, quando a nossa Felipa e o nosso ChatGPT matam o Adrian, eles se pegam como se não houvesse um amanhã. A morte é a coisa mais excitante que existe para estas pessoas. A morte não é uma coisa que incomoda elas. A morte é realmente um momento em que você tem que virar para sua amada e falar: eu te amo mais do que tudo. E matar o meu rival foi a maior prova da minha devoção por você. O que é realmente romântico. Assim, na ficção. Na vida real, polícia. Mas na ficção... Obrigada por matar por mim. Eu realmente mataria por você. Colocou isso em prática. Mas daí se passa muitos anos, a nossa princesinha Lorenzetti está grávida e o livro termina com um grande cena erótica. Tem a filhinha deles lá, que é apenas uma criança normal, ela não é um metade chuveiro, que eu fiquei um pouco triste, eu fiquei esperando a criança chegar com uma mangueirinha na cabeça. Mamãe, olha o que eu aprendi a fazer! Piu, piu. E daí sai a água da mangueirinha. Mas eu acho que é isso esse vídeo, porque é um livro super rápido, você consegue baixar ele de graça, mas por R$1 também, se você quiser apoiar uma autora que tem aqui uma mente, ó, que fica borbulhando boas ideias e que tem a maior frase já escrita pela humanidade, porque ela pegou uma caneta e começou a pegar fogo essa caneta. A cada ano que passa, minha coleção de vibradores só aumenta, assim como minha solidão.